Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, sou gerente de produtos da Hellerman Title. É um prazer estar aqui novamente, representando a Hellerman nessa parceria com a Dimensional. Bom, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre soluções para organização de cabos em diversos segmentos. Vamos lá, vamos começar a apresentação. Falando um pouquinho da empresa, a Hellerman Title é uma multinacional presente em 39 países, 18 fábricas espalhadas pelo mundo e 13 locais em que se desenvolve produtos, incluindo o Brasil. A empresa está há 52 anos no Brasil, localizada em Jundiaí, interior de São Paulo. Nosso foco é fabricação em injeção, extrusão e montagens diversas. Atualmente, a nossa área é 14 mil metros quadrados, mas a nossa fábrica está em ampliação. Eu vou começar falando de algumas novidades em relação a soluções e produtos. O primeiro deles é o Relacom Plus, que é um conector de emenda reutilizável. Esse conector ele é para condutor rígido ou flexível, de 0,2 a 4 milímetros quadrados, suporta uma corrente de 32 amperes, 450 volts, é uma linha certificada, principalmente acho que vale a pena destacar a certificação da UL, que é uma certificação super criteriosa, vários ensaios importantes aí em relação à condutividade, temperatura e outros parâmetros técnicos do produto. Nós temos eles disponíveis em 2, 3 e 5 polos. Algumas vantagens desse produto. Ele não danifica o cabo, né? Então ele pode ser reutilizado várias e várias vezes, sem a necessidade de cortar o cabo a cada emenda ou derivação nova. O corpo dele é transparente, facilita muito a instalação, você visualiza o tempo todo. Ele tem na parte traseira um gabarito que é a medida correta para fazer a decapagem do cabo. Ele permite também, isso é uma característica bem interessante, a derivação de uma emenda, ou uma emenda, no caso, de bitolas, né, de secções diferentes de cabos. Lógico, dentro da mesma, do range dele, que é de 0,2 a 4 milímetros quadrados. Então, se você precisa fazer uma emenda de um cabo mais fininho com um cabo um pouquinho mais grosso, essa é a solução ideal. Quando não se usa um conector de emenda, é bem difícil fazer esse tipo de conexão. Ele ainda tem um ponto de teste, que é uma janelinha no corpo do produto, que permite aí, ao usuário saber se está funcionando, passagem de corrente elétrica e alguma eventual medição que queira fazer. Ele é usado em instalações elétricas em geral ou derivações, né? Por exemplo, caixas de passagem podem estar sobrepostas ou embutidas na parede, né? Essas caixas que têm interruptores e tomadas, por exemplo, na parte de construção civil residencial, é uma aplicação bem comum para esse tipo de conector. Uma outra aplicação também que é muito comum e facilita bastante é a aplicação em luminárias, que é justamente aquela situação que eu citei no slide anterior, que é um cabo. Quando você compra uma luminária, um spot, ele vem com um cabinho bem fininho, e aí você precisa, no caso, fazer a emenda em um cabo de 1,5 ou 2,5, dependendo da sua instalação. Se não tiver o conector de emenda, não é muito simples de fazer essa emenda, principalmente se tratando de uma emenda em altura. Então, o produto traz essa segurança também. Ele está disponível ou em embalagem blister ou em caixas. Aí varia de acordo com o tipo do produto. 2, 3 ou 5 polos, essas quantidades por embalagem. Um outro produto que eu queria comentar com vocês aqui, que é um produto que também é um lançamento da Hellerman Title, são os prensa-cabos. Então, a Hellerman Title lançou esse produto esse ano. É um produto que a principal função dele é a vedação e proteção mecânica dos cabos, né? Em qualquer tipo de instalação que precisa de um furo para a passagem dos cabos, o ideal é sempre estar utilizando um prensa-cabo. Esse produto ele tem uma certificação de conformidade europeia. Ele é feito de poliamida 6,6, que é todos conhecem mais como nylon, e a borracha de vedação ela é em EPDM. O grau de proteção desse produto é
IP67. Significa que é proteção total contra poeira e imersão temporária em água, ou seja, um produto bem resistente às ações do tempo. Nós temos eles nos 3 tipos comuns de rosca, que são vendidos aqui no Brasil. A rosca BSP, que é aquela rosca que é vendida em polegadas, que é a mais comum aqui no Brasil hoje, mas também temos a rosca PG e a rosca métrica, que é um modelo de rosca que vem da Europa, né, muito solicitado, principalmente em equipamentos que vêm do mercado europeu. Bom, pessoal, eu falei de algumas novidades, comecei um pouquinho diferente essa apresentação, e agora a gente vai entrar aí numa parte que a Hellerman Titan é super conhecida, que são as abraçadeiras, né? E como nós somos referência em abraçadeiras, temos mais de 300 modelos. Será que você tem certeza que está usando a abraçadeira correta na sua aplicação? Então vamos descobrir isso. Bom, vamos começar falando do tipo mais comum, que é o tipo standard, nós chamamos de série T, que é uma abraçadeira que, inclusive, nós falamos que é para uso geral. Essa abraçadeira ela é fabricada em poliamida 6.6, como eu já disse, que é o conhecido como nylon, de altíssima qualidade. As cores mais comuns é o natural e o preto. O natural também algumas pessoas chamam de branca. Nós chamamos de natural porque é a cor virgem da matéria-prima. A partir dessa cor, dessa matéria-prima, são feitas as outras cores através de pigmentos. A poliamida 6.6 ela suporta de menos 40 até 85 graus de temperatura. Como eu disse, ela pode ser usada em diversas aplicações. Nós temos também as abraçadeiras coloridas. Esse tipo de abraçadeira, ele, além de fazer a amarração, organização dos cabos, ele também identifica ao mesmo tempo. Então, se você precisa identificar circuitos diferentes, outras aplicações, é o tipo de abraçadeira correto para ser utilizado. Então, as cores são amarela, vermelha, azul e verde. Nós temos também abraçadeiras com proteção UV, ou seja, com proteção à radiação ultravioleta, abraçadeiras com proteção que nós chamamos aí de radiação solar. Ela é feita de uma matéria-prima onde tem um aditivo, né, que é colocado na poliamida 6.6, que a torna mais resistente para esse tipo de aplicação. A temperatura é a mesma da poliamida 6.6 convencional, que é menos 40 até 85 graus. Elas são recomendadas para uso externo, incluindo aplicações de instalações solares. Um erro muito comum e frequente nas instalações solares é utilizar uma abraçadeira não adequada. Enfim, os outros equipamentos, os inversores, as placas, os cabos, né, eles têm um custo bem maior do que as abraçadeiras. As abraçadeiras acabam tendo um custo irrisório, mas elas também têm a sua importância. Então, devem ser utilizadas as abraçadeiras corretas para esse tipo de aplicação. Caso contrário, o que vai acontecer com os cabos? Os cabos vão começar a se soltar, eles podem encostar num local que não deveriam, e aí, enfim, danificar a isolação e aí provocarem acidentes, incêndios, inclusive acidentes bem graves. Então, é por isso que é importante, apesar de ser um produto com custo irrisório numa instalação solar, também ter um dimensionamento correto para não acontecer esse tipo de situação que eu estou mostrando aqui na foto para vocês. Aqui tem uma novidade legal sobre as embalagens das abraçadeiras. As abraçadeiras em tipo blisters da Hellerman Titan, elas estão mudando. Agora elas vão ter um novo fechamento, que é o fechamento Ziplock. O fechamento Ziplock, ele além de ajudar na organização das abraçadeiras, quando você abre o saquinho para elas não se espalharem e tal, tem uma função técnica também. Ele ajuda a preservar as características originais do produto. Ou seja, a abraçadeira, o grande segredo da abraçadeira é o fator lá de umidade. Então, quando você consegue preservar essa característica do produto, você tem uma vida útil bem mais estendida, no caso, para as abraçadeiras. Além de tudo, elas vão vir agora com um QR Code na embalagem, onde o usuário ele consegue acessar as características principais do produto, características técnicas e outras informações daquele determinado tipo de abraçadeira.
Bom, nós temos também algumas abraçadeiras que são para altas temperaturas. São abraçadeiras mais destinadas a ambientes com fumaça, ambientes secos, vapor. Um exemplo, por exemplo, é a indústria automobilística, que tem bastante essa característica. Os carros, geralmente, as abraçadeiras que são usadas nos veículos são esse tipo de abraçadeira, que é o modelo PA66HS, né, que é uma abraçadeira de poliamida 6,6 estabilizada ao calor. Então, aqui a gente já tem uma abraçadeira que suporta até 105 graus. Caso precise de uma abraçadeira ainda com a temperatura maior, aí você pode também optar pelas abraçadeiras de poliamida 4,6. Esse tipo de abraçadeira, ela suporta até 150 graus. Então, uma abraçadeira bem resistente. Porém, quando nós falamos em resistência de material, seja resistência mecânica ou até mesmo de temperatura, as abraçadeiras metálicas MBT, elas são assim o nível máximo. Elas são feitas de aço inox, que é um material muito nobre e resistente. E aqui nós estamos falando de temperaturas que chegam aí o range de menos 80 graus, ou seja, um range de temperatura negativa também bem grande, até 538 graus positivos. Então, é realmente uma abraçadeira muito resistente. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? São aplicações bem severas, onde realmente a questão de o acesso é difícil, a manutenção é difícil, e você precisa que ela tenha uma resistência por muito tempo, inclusive a fatores aí a própria temperatura, como eu comentei, fogo, né? Enfim, esse tipo de situação. Eu até coloquei aqui uma foto de uma plataforma de petróleo, porque a plataforma de petróleo é um caso extremo, né, onde você tem maresia, diferença de temperatura, exposição ao sal, vários outros fatores, alguma exposição química também acontece. O setor de mineração também é um setor que realmente é um setor que um segmento que demanda uma abraçadeira bem mais resistente do que as abraçadeiras em material termoplástico. Eu vou aqui mostrar para vocês um vídeo das abraçadeiras MCT, que nós chamamos aqui de abraçadeiras detectáveis, e aí depois do vídeo eu faço alguns complementos. Você conhece a linha de abraçadeiras detectáveis MCT? As abraçadeiras MCT são ideais para uso nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Seu processo de produção inclui pigmento com micropartículas metálicas, permitindo que até pequenos pedaços da abraçadeira sejam detectados por equipamento padrão de detecção de metal. Veja nessa animação como a detecção funciona. A abraçadeira amarela representa a abraçadeira comum. Quando ela cai no alimento, ela passa direto pelo detector, ou seja, o alimento foi contaminado. Já a abraçadeira azul representa a abraçadeira MCT. Quando ela cai no alimento, ela é detectada pelo detector de metal e, automaticamente, apenas a parte do lote que foi contaminada é separada, evitando grandes prejuízos. Além disso, a cor azul facilita a identificação visual, reduzindo consideravelmente o risco de contaminação. Pessoal, o vídeo está muito bem explicado, mas só complementando, né, o grande problema das indústrias, principalmente alimentícia e farmacêutica, é a contaminação através do metal. Por isso elas têm esses detectores de metais durante todo o seu processo. Quando se usa uma abraçadeira plástica, corre-se o risco de um fragmento, uma partícula de uma abraçadeira cair na linha de produção, e essa abraçadeira ela não vai ser detectada no processo por causa que não é metálica, né? Então, nós conseguimos aqui desenvolver uma abraçadeira com características plásticas, né? Flexibilidade, enfim, aplicação. Porém, essa abraçadeira ela tem micropartículas metálicas, que aí torna essa abraçadeira detectável. Então, se houver aí a queda de algum fragmento dessa partícula no processo, elas vão ser detectadas e aí facilmente vão ser retiradas do processo, evitando a contaminação, seja de um alimento, de um medicamento ou de algum outro produto relacionado principalmente a essas indústrias. A Hellerman Titan também tem uma abraçadeira
uma linha de abraçadeiras, melhor dizendo, para o segmento hospitalar. Bom, eu vou começar falando da MGT, é uma abraçadeira na cor aquamarine, que é uma cor que lembra bastante o ambiente hospitalar, e ela é feita com material antibacteriano, ou seja, ela não deixa mais de 70 tipos de bactérias se reproduzirem, bactérias que são comuns a ambientes tipo hospital. Nós temos ainda duas linhas, que é a TBT e a ACB, que elas resistem a processo de esterilização via autoclave. A autoclave é um equipamento que faz a esterilização principalmente de componentes médicos que vão ser reutilizados. E esses equipamentos operam com temperaturas altas. Então, por exemplo, a TBT, ela suporta até 150 graus de temperatura. Ela tem uma cabeça curvada, né, que facilita bastante a fixação dela em tubos, onde a maior parte das aplicações são em tubos. E aí nós temos a ACB, que também é uma abraçadeira que resiste a processo de esterilização. Além do processo de esterilização convencional, ela também resiste ao processo de radiação gama, que é um processo muito robusto, e, além do mais, ela suporta 160 graus de temperatura. Então, uma abraçadeira bem forte. E para complementar a linha aí das abraçadeiras para o segmento hospitalar, nós temos a CKL 330, que é uma abraçadeira com fechamento magnético. Ela é uma abraçadeira reutilizável e ela faz a organização ali dos cabos, principalmente de monitoramento no quarto do paciente. Então, é uma abraçadeira que você consegue prender e soltar com toda a facilidade. Além de tudo, ela tem uma superfície lisa e não tem cantos. Toda a parte dela é arredondada para que facilite aí a higienização da abraçadeira e evite contaminação, que é o principal característica dessa linha. Temos abraçadeiras também voltadas para a indústria química, ou seja, abraçadeiras que suportam aí diversos, por exemplo, resistência a tipos de materiais como ácido, bases, álcools, óleos. Então, alguma aplicação onde requer que a abraçadeira fique submersa ao óleo, nós recomendamos esse tipo de abraçadeira, que é uma abraçadeira feita em polipropileno, que é o PP. A temperatura, o range também é alto, ou seja, ela suporta de menos 40 até 115 graus de temperatura. Existe um tipo de abraçadeira também que nós chamamos de abraçadeira de cabeça de perfil baixo. É uma abraçadeira que a cabeça dela é uma cabeça que é quase rente à fita, justamente para evitar o contato, né, principalmente em locais que tem grande afluência de pessoas, né, passagem de pessoas. Então, esse tipo de abraçadeira é feito justamente para que, se tiver o contato ali com as pessoas não se machuquem com essa cabeça, que geralmente é um pouco mais alta, para esse tipo de abraçadeira, que é mais larga também. É uma abraçadeira, inclusive, que muita gente chama de abraçadeira para playground, que é o modelo que nós recomendamos para esse segmento, que aí, no caso, a abraçadeira ela vai ficar muito bem colocada, muito bem fixada e não vai ter o risco aí de machucar as crianças, né? Existem várias cores, então a questão estética ela fica muito bem definida, dependendo de onde for aplicar. Então ela fica quase que invisível a aplicação dessa abraçadeira. Bom, eu falei até agora de abraçadeiras onde, se você quiser fazer uma aplicação, uma nova aplicação, você tem que cortar a abraçadeira e aí aplicar uma nova. Existem algumas linhas de abraçadeiras que são reutilizáveis. Eu vou começar aqui pela série Hell. A série Hell é uma linha de abraçadeiras da Hellermann-Tayton que ela é voltada para aplicações onde você sabe que vai ter alguma mudança, ou seja, aplicações temporárias. Não é recomendado deixar essa abraçadeira em aplicações permanentes, porque esse gatilho que está sendo mostrado aqui na foto, quando você aperta esse gatilho, a fita, né, ela solta. Então, é justamente para esse tipo de situação. É uma abraçadeira bastante resistente, suporta aí uma carga média, um peso médio aí de 68 quilos. Nós também temos no nosso portfólio as abraçadeiras de velcro. As abraçadeiras de velcro, elas são voltadas para cabos sensíveis, principalmente ligados ao segmento de telecomunicações. Fibra ótica, cabos de rede, telefonia. Esses cabos são muito finos, então qualquer aperto que
que o usuário der ali um pouquinho a mais, você pode romper esses cabos, e aí você já vai afetar no sinal, enfim, vários fatores. Então, essa abraçadeira ela não corre esse risco. E ela é uma abraçadeira reutilizável também. Ela pode ser vendida no formato de abraçadeira, em várias cores diferentes, ou em formatos de rolos de 3 metros, que aí até o usuário tem um pouco até mais de flexibilidade em questão dos tamanhos, porque ele vai cortando aí esses 3 metros de acordo com a sua necessidade. Eu vou passar aqui para vocês também um vídeo, e aí esse vídeo, como não tem narração, eu vou falando em cima do vídeo para esclarecer aí, é um vídeo sobre a abraçadeira SpeedTie, que também é uma abraçadeira reutilizável. Bom, então, primeiramente, ela vai ser aplicada aqui, uma aplicação convencional, uma aplicação simples. Então, dá para travar a abraçadeira ali. Ela tem um compartimento logo ali abaixo que dá para você guardar aquele excesso que sobra da abraçadeira. Aí basta apertar ali um mecanismo rápido chamado Speed Click e você consegue soltar a abraçadeira para reutilizar. Além da aplicação convencional, existe também a aplicação paralela ou amarração dupla também que o pessoal fala, que é esse tipo de amarração, ou seja, você amarrar aí 2 tubos, por exemplo, ao mesmo tempo. Então dá para fazer esse tipo de aplicação também. Se precisar soltar, mesma coisa, basta ativar lá o mecanismo Speed Click. Elas têm um tamanho de 750 milímetros e suportam uma carga aproximada aí de 90 quilos. Então, uma abraçadeira bem resistente, voltada principalmente para o segmento de manutenção. Então, aquele manutencista que precisa segurar dois pontos e fazer uma manutenção no meio, por exemplo, e está trabalhando sozinho, ele pode fazer essa fixação com as abraçadeiras SpeedTie. Ela, terminando o serviço, ele vai lá e remove as abraçadeiras. Elas, inclusive, são nessa cor mesmo, amarela e vermelha, justamente para não se esquecer de fazer a remoção. Eu diria que é mais do que uma abraçadeira, é uma ferramenta mesmo para uso aí de principalmente manutenção. Fora essas aplicações técnicas, eu também gosto sempre de comentar algumas aplicações assim mais do nosso dia a dia. Então, por exemplo, amarrar uma bicicleta no suporte do veículo, ela é muito boa para isso também. Algumas pessoas aí que trabalham com transporte, fazem carreto também, é uma excelente abraçadeira para esse tipo de aplicação. A Hellerman-Tayton também tem algumas abraçadeiras já com elemento de fixação. Então, aqui eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês aqui na apresentação, a Arrowhead, a Fear Tree. Então, essas abraçadeiras, você tem um furo na sua superfície, você fixa a abraçadeira por esse suporte, e aí você já faz a amarração ali sem precisar de algum outro elemento a mais. São excelentes para aplicações onde tem bastante vibração. A indústria automotiva usa muito, os carros utilizam bastante, a indústria de linha branca também utiliza bastante esse tipo de abraçadeira. Nós também temos aqui o Edge Clip. O Edge Clip é um tipo de clipe que ele é separado da abraçadeira, né? Então são 2 componentes, o clipe mais a abraçadeira, e ele é uma opção excelente quando não se pode furar e nem colar adesivo. Ele é um clipe para chapas, né? Você pode colocar em perfis. Ele tem uma fixação por aço inox, né? Essa pecinha que faz a função de mola é de aço inox, e ele também tem um tratamento UV. Não é à toa que é um tipo de clipe muito usado para fazer a fixação dos cabos em aplicações de placas solares. Então, os cabos ali que vão conectados nas placas solares geralmente são fixados nos perfis que sustentam essas placas através desses clipes, no caso o Edge Clip. Existem os clipes convencionais também, então a Hellerman-Tayton tem vários tipos, tem os clipes podem ser fixados através de parafusos ou, principalmente, o pessoal gosta de fazer a fixação através de adesivos de dupla face. Uma novidade que nós lançamos há pouco tempo é o clipe que chama FlexTech FMB, que é um clipe flexível. Então, é um clipe que ele se adapta a curvas. Então, você pode, por exemplo, colocar numa superfície arredondada, ou pelo lado de dentro, pelo lado de fora, ou superfícies irregulares. Além de tudo, esse clipe, ele tem um adesivo que nós chamamos de um adesivo de acrílico, que é um adesivo com ele tem uma fixação muito poderosa e também uma resistência
a temperaturas altas. O conjunto completo, o clipe, que é a parte plástica mais o adesivo, suporta até 105 graus. Nesse caso aqui, esses clipes, eles precisam também da abraçadeira. Então, é colocado o clipe mais a abraçadeira para fazer a fixação ou amarração do cabo, do tubo, dependendo da sua aplicação. Nós também temos alguns clipes que não necessita da abraçadeira, que são esses clipes a série RA, por exemplo, e a série SAF. Aqui nós temos o RA, que é esse primeiro aqui da parte esquerda, também com fita dupla face, e o SAF 2 aqui, que é esse clipe que ele tem uma estrutura metálica e você consegue envolver ali, né, organizar os cabos, ali, moldar esse clipe de acordo com a sua necessidade. Essa é uma solução também bem interessante. Eu vou mostrar aqui o vídeo de aplicação desse produto. Nós chamamos de bucha de fixação lock. Então ela já é a bucha, não precisa de uma bucha, então é aplicado ali com um martelo simples. E depois você vem com a abraçadeira e faz a fixação do que você, no caso, dependendo da sua aplicação. Aqui no caso nós estamos mostrando aqui a fixação de um tubo. Pode ser usado em diversas superfícies diferentes, um bloco de concreto, como está mostrando aqui, madeira, enfim, outras superfícies aí para estar fazendo a fixação também, nesse caso, com furo. Nós temos também uma abraçadeira que ela é da série SNP, ela é popularmente chamada de abraçadeira jacaré também, ela é para tubos, né, de forma geral, é bastante usada na linha branca também, então ela veda com bastante propriedade ali, principalmente a questão de líquidos, então ela é uma excelente opção. Além de tudo, ela tem a possibilidade de ser reutilizada, então ela fica muito bem presa ali, né, com os dentes ali que fazem a fixação, mas basta você fazer uma movimentação ali superior nela, né, colocando uma parte para baixo, uma parte para cima, e ela se solta do tubo. Então tem essa característica que é bastante importante também. Então é uma abraçadeira que nós chamamos também de reutilizável ou recuperável. Existem alguns problemas que são muito comuns quando nós falamos em aplicações de abraçadeiras. O primeiro deles é quando o usuário aperta muito a abraçadeira. Então, primeiramente, você danifica o elemento que você está amarrando. Por exemplo, um cabo ele pode romper, pode danificar, enfim. A outra questão é que ela fica trabalhando num estresse muito grande. Ela está ali no seu nível máximo, qualquer tipo de movimentação, a abraçadeira ela pode estourar. Porém, se eu colocar pouca força também na aplicação das abraçadeiras, deixar ela um pouco solta, frouxa, também é um problema. Ela pode deslizar no cabo, enfim. Não é legal esse tipo de situação também. E talvez o que eu acho que é um dos principais problemas hoje na aplicação de abraçadeiras, que é a questão das rebarbas. Muitas aplicações hoje deixam rebarbas, e isso é um risco muito grande. Montagem de painel, por exemplo, que é um local que está sempre tendo alguma pessoa fazendo manutenção. Então, quando essa pessoa coloca o braço dentro de um painel e não está vendo as abraçadeiras, o que é muito comum, se essa abraçadeira com rebarba ter o contato com a pessoa, provavelmente vai fazer um corte. Então, a pessoa pode se machucar sim, caso não faça a aplicação correta das abraçadeiras. Para resolver esses problemas, a Heller Title tem uma linha completa de ferramentas. Então, existem as ferramentas de aplicação de abraçadeiras, elas podem ser pneumáticas, podem ser ferramentas elétricas, que são ferramentas aí que tem aí a aplicação de abraçadeiras bastante, com a quantidade bem grande, com a rapidez muito grande, indústria também automobilística, que fazem, ou pessoal que faz chicote para diversos segmentos, utiliza bastante. Algumas ferramentas manuais aqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo o funcionamento, e também existem algumas ferramentas para remoção de abraçadeiras. Isso também é uma novidade, eu vou mostrar para vocês também nos slides a seguir. Primeiro eu vou mostrar aqui a utilização de uma ferramenta manual de aplicação de abraçadeiras. Primeiro, você posiciona a abraçadeira no local onde você quer aplicar. Faz a aplicação, não precisa apertar tanto. Depois você ajusta a tensão na ferramenta. No caso aqui, vamos ajustar para 4. Depois você encaixa a ferramenta na abraçadeira
e aperta o gatilho até fazer o corte. E o melhor é o acabamento. Vejam que a abraçadeira fica sem nenhuma rebarba. E isso não evita de machucar o operador e danificar cabos da mesma instalação. Então, vocês viram que é bem fácil, né, a aplicação das abraçadeiras utilizando a ferramenta. Então, a ferramenta ela te permite aplicar, por exemplo, uma quantidade grande de abraçadeiras no mesmo padrão, que é muito difícil quando não se utiliza ferramentas. Nós temos vários modelos de ferramentas, mas eu vou destacar aqui as ferramentas manuais, que foi as que eu apresentei aqui no vídeo para vocês. Então, a Evo 7, ela é uma abraçadeira que compreende aí, aplicação em abraçadeiras até 4,8 milímetros de largura, e a Evo 9, que são para as abraçadeiras mais largas, aí, até 13,5 milímetros de largura. Existe também, pessoal, as ferramentas para remoção de abraçadeiras. Isso é muito comum em alguns processos, então precisa ser removida a abraçadeira. E isso é um problema para a maioria das aplicações, porque você não consegue remover a abraçadeira sem danificar o cabo, por exemplo. Então, utiliza geralmente um alicate de corte, como está mostrando no vídeo, ou estilete, alguma coisa nesse sentido. Então, essa ferramenta é feita para isso. Ela atua na fita da abraçadeira, e aí é feita a remoção da abraçadeira com total segurança, sem danificar. Ela tem 3 ponteiras, então essas ponteiras dependem da largura da abraçadeira, você tem que trocar conforme a abraçadeira que você vai remover. E o melhor é que as ponteiras que não estão sendo usadas, as outras duas, você consegue alojar na parte traseira da ferramenta, o que evita de deixar num outro local e acabar perdendo essas ponteiras. Então, ferramenta para remoção de abraçadeiras. Bom, saindo um pouquinho do segmento de abraçadeiras, agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de organização de cabos, mais voltadas para painel elétrico. Aqui eu estou até mostrando, né? Infelizmente, nós ainda temos muitos painéis nessa situação. E aqui, né, fazendo aqui uma alusão, uma pessoa que vai fazer manutenção num painel desse, realmente é um caso bem complicado. E nós sempre lembramos que a questão de ter uma instalação elétrica sem a organização, ela dificulta a manutenção, como eu comentei com vocês. A instalação fica feia, mas mais do que isso, né? Aumenta muito o risco de acidentes. Isso é o que a gente quer evitar. Então, um painel elétrico bem organizado, ele também tem essa questão de preservar aí, a vida das pessoas, né? Uma das soluções que a Hellerman Tyson tem são as canaletas Heladuct HD, que são canaletas para painel elétrico. Então, essas canaletas elas são feitas em PVC, de altíssima qualidade. Nós temos aí nas cores azul petróleo, cinza, branca e azul convencional. Possuímos aí os principais recortes. O recorte aberto permite a derivação de cabos aí em qualquer posição. O recorte semi-aberto, que aí a derivação ela só pode ser feita ali pela lateral da canaleta, e o recorte fechado, que na verdade é um modelo que não permite derivação. A nossa linha de produtos ela é certificada pela UL. Eu comentei a UL sobre um outro produto, então a UL ela tem vários testes ali que são bem criteriosos. Um deles é a suportabilidade dos cabos na canaleta sem abrir, né, sem a canaleta abrir a tampa, que é muito sério no caso de um painel elétrico. Então, é um excelente produto aí para fazer a organização dos painéis elétricos, conforme eu estou mostrando aqui na foto também. Ainda dessa linha de canaletas para painel elétrico, nós temos a linha livre de halogênio, que é esse HF, que é Halogen Free. Para quem não sabe, linha livre de halogênio são materiais que eles têm baixíssima emissão de fumaças e gases tóxicos quando entram em contato com a chama, com o fogo. Então, geralmente, são usados em instalações onde tem grande afluência de público. Estou mostrando aqui algumas instalações que são aeroportos, shoppings, estações de trens, metrôs, enfim, estações com grande circulação de pessoas, aplicações com grandes circulações de pessoas. Existe já uma norma, né, no Brasil que foi aí
revisada em 2021, que é a BNT NBR 13570. Então, é uma norma que cuida aí de instalações em locais com afluência de público. E além dos cabos, que muita gente já conhece, né, os cabos que são livres de halogênio, a TOX, existe também as canaletas, né? Então, como eu sempre digo, não adianta somente os cabos serem livres de halogênio, se aonde eles estão alojados não serem livres de halogênio. Então, a Hellermann-Tayton já tem uma linha de canaletas para painel elétrico livre de halogênio. Elas são feitas de um material diferente, que é o PC-ABS. Nós também trabalhamos com algumas canaletas flexíveis para painel elétrico, que é o caso da HD Flex, que é uma canaleta que te permite fazer curvas dentro do painel, em aplicações que são difíceis aí quando se usa as canaletas convencionais. Contraporta de painel elétrico também é uma aplicação bastante utilizada. Elas podem ser vendidas também fixadas, melhor dizendo, com parafusos ou com fita dupla face. Temos diversos tamanhos também. Mudando de painel elétrico para instalações aparentes, nós também temos uma linha de canaletas para instalação aparente. Vou começar mostrando aqui algumas canaletas para projetos. Então, são canaletas geralmente que são de projetos de cabeamento estruturado, onde se requer uma parte técnica mais forte, a separação entre rede, dados e elétrica, ela tem que ser, ela é bem importante. Então, são canaletas voltadas para aplicações em laboratórios, universidades, né? Aplicações de grande porte. Então, nós temos a Unicanal, ela é 100 por 50 milímetros, e a Mega Canal, que é 95 por 22. Ambas nas cores branca e cinza metalizado também, que é uma cor nova, né? Que fica com um aspecto também visual muito bom. Essas duas linhas, elas têm toda a gama de acessórios aí, para estar fazendo uma instalação correta e principalmente segura. A Unicanal, inclusive, ela está dentro da norma, ela obedece, melhor dizendo, a norma de cabeamento estruturado, o raio de curvatura, para não dar interferência no sinal. Então, são vários aspectos interessantes nessas linhas de canaletas. Mas nós também temos a linha mini canal, que são aquelas canaletas que nós usamos geralmente em instalações residenciais, instalações na nossa casa mesmo. Então, são vários tamanhos, além da cor branca, que é super conhecida, agora também existe a cor cinza metalizada e preta, que é uma tendência aí na parte de decoração e de instalação nas novas aplicações. Existe também um sistema de canalização para ar-condicionado, que são as canaletas Hella-Climas. São canaletas para ar-condicionado, nós temos 3 medidas diferentes. Temos a linha de acessório. Então, esse tipo de canaleta, além de deixar a instalação mais bonita, né, com um aspecto estético melhor, ele também ajuda a prevenir acidentes, porque toda aquela parte do ar-condicionado que ficaria exposta ali, né, ela acaba ficando alojada numa canaleta própria para esse segmento. E aí, como eu disse, a instalação fica bonita e também, principalmente, segura. Existem as canaletas para piso. Quando se há necessidade de fazer uma interligação de cabos que passa pelo piso, nós recomendamos a utilização de canaletas para esse fim. Então, essas canaletas a Hella Piso, elas têm 2 tamanhos diferentes, elas têm um formato abaulado, que ajuda aí a prevenção de acidentes também. Então, isso é muito importante. Eu vou mostrar aqui para vocês agora 2 tipos de organizadores de cabos, também que é um produto que a Hellermann-Tayton é bastante forte. Então, nós temos o Spiral Tube, que é um produto que eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer, já ter usado. E também temos o Hellerap, que é um tipo de produto que também tem a mesma função de organizar os cabos, só que você ganha bastante rapidez na aplicação, já que ele vem com uma ferramenta. Eu vou mostrar o vídeo aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor a diferença entre os produtos. Você conhece os organizadores de cabos da Hellermann-Tayton? Nossa linha é composta por Spiral Tube e Hellerap. Ambos são usados para organizar e proteger os cabos contra estresse mecânico e contra abrasão. Mas, você sabe a diferença entre eles? O Spiral Tube, por ser aplicado manualmente, demanda um pouco mais de tempo para ser aplicado, porém, permite maior controle sobre a flexibilidade dos cabos depois do produto aplicado. Quanto menor a distância entre as voltas do Spiral Tube, menor será a flexibilidade do conjunto de cabos.
Porém, se a sua aplicação demanda que o conjunto de cabos tenha maior flexibilidade, então a distância entre as voltas deve ser maior. Já o Halo Wrap é aplicado por meio de uma ferramenta que o acompanha na embalagem. Para aplicá-lo, basta encaixar a ferramenta ao Halo Wrap, inserir os cabos na abertura da ferramenta e deslizá-la até o fim, como se fosse um zíper. Pronto! Seus cabos estão organizados e protegidos em segundos. É importante lembrar que tanto o Spiral Tube quanto o Halo Wrap permitem derivação dos cabos em qualquer ponto. E tem mais, agora além das cores preta e branca, ambos estão disponíveis na cor cinza metalizado. Aí, pessoal, então, os dois modelos, duas famílias de produtos que nós temos aí para a organização de cabos, só reforçando, as duas linhas têm as cores branca e preta, que são conhecidas, e agora também o cinza metalizado, que é uma cor também que está bastante em evidência. Bom, falando um pouquinho da nossa linha elétrica, eu vou falar um pouquinho dos tubos termocontráteis, aqui especificamente do tubo que nós mais aí, vendemos, né, no caso, que é o TCN20. Então, o TCN20, ele tem algumas características, ele é feito em poliolefina reticulada, que é um material próprio para esse tipo de aplicação. A sua taxa de contração é 2:1. Então, esse produto ele é vendido no diâmetro, nós chamamos de diâmetro fornecido, e depois tem o diâmetro encolhido. Então, essa relação entre essas duas medidas é o 2:1. Significa, então, que ele encolhe metade do que ele é vendido. Então, quando falamos 2:1, é dessa medida que estamos falando. Existem outros tipos de tubos que podem ter a relação de 3:1 ou 4:1. Então, a taxa de contração ela pode mudar de acordo com a família de produtos. Eles são ideais para vários tipos de aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo também uma aplicação super comum, que é a aplicação para fazer uma emenda elétrica. Você sabe como emendar um cabo usando o tubo termocontrátil TCN20? Antes de iniciar a emenda, certifique-se de que já inseriu o tubo no cabo. Faça a emenda como está acostumado. Posicione o TCN20 sobre a emenda. Encolha o tubo com a ajuda de um soprador térmico. Repita o processo com o tubo de maior diâmetro para garantir isolação, proteção e acabamento. Pronto! Sua emenda está finalizada. O tubo TCN20 está disponível em diversas cores e tamanhos em embalagens com 10 peças de 15 cm de comprimento. Pessoal, além dessa embalagem com esses pedaços de 15 centímetros, né, 10 pedaços de 15 centímetros, ele pode ser vendido em rolos também com tamanho maior. E só uma coisa, a recomendação aqui é sempre fazer a aplicação com um soprador térmico. Isso por segurança e também para garantir as características do produto. Bom, a Hellermann-Tayton também tem uma linha extensa de terminais elétricos. Os terminais eles são bastante utilizados aí para fazer a conexão segura entre os cabos e os componentes elétricos, como disjuntores, por exemplo. Então, nós temos uma família completa desse produto. Destaque aí para os terminais a compressão com boca expandida, que foram lançados recentemente, e que tem essa boca um pouquinho maior, que facilita a introdução dos cabos já decapados. Pessoal, a identificação também é importante. Então, nós falamos até agora de organização, mas, né, enfim, identificação também é importante. A Hellermann-Tayton tem várias soluções para identificação de cabos. Então, aqui a gente está falando das tradicionais anilhas, que todo mundo conhece, os marcadores de encaixe, o chip tag, que é um tipo de identificação aqui bem interessante, que te permite fazer identificação de cabos com uma secção grande, por exemplo, um cabo de 240 milímetros, porque ele utiliza abraçadeiras para fazer a fixação desse produto. Então, você, né, não fica limitado ali com bitolas ou secções menores. Existe também os termocontráteis, que são também para identificação. Aqui as fitas e luvas, eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês um vídeo de aplicação das fitas e luvas e também para mostrar como funciona a nossa impressora.
Essa mesma impressora térmica, ela, além de fazer a parte de identificação para cabos, ela também faz toda a parte de etiquetas. Então, tem etiquetas ali para botoeiras, etiquetas de emergência, etiquetas para identificação de painéis elétricos. Você pode colocar logos, pequenos logos, inclusive QR Code. Isso é muito comum hoje em montadores de painel, você ter o QR Code nas etiquetas, porque ali tem todo o histórico do painel, a parte de manutenção, os diagramas elétricos, tem tudo ali. Então, dá para fazer isso tudo utilizando uma só impressora. Então, isso é uma vantagem bastante interessante. E aqui, pessoal, né, para finalizar a minha apresentação, eu mostrei para vocês, né, há pouco tempo atrás, um quadro elétrico todo desorganizado, né, bem complicado. E aqui, quando a gente pega um quadro elétrico que estão sendo usados os componentes aí de identificação e organização, canaletas, os terminais elétricos, aí fica realmente bem mais fácil de se trabalhar e, principalmente, além de ficar bonito, como eu falei, né, esteticamente melhor, a instalação elétrica também fica mais segura. Então, a minha apresentação era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Eu estou aqui disponível para responder algum questionamento aí que vocês quiserem aí colocar para mim. Ricardo, tem uma dúvida do Anderson. Ele perguntando se a Hellerman tem uma ferramenta de cortar canaletas. Legal, Anderson. Ótima pergunta. Temos sim. A ferramenta de corte de canaletas. Ela corta, inclusive, se precisar, cortar canaletas em 45 graus, que é um corte um pouquinho complicado ali para fazer um canto, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, principalmente no painel elétrico. Ela tem um dispositivo que dá para ser colocado na ferramenta e fazer esse corte. Então, a Heller mantém, sim, a ferramenta de corte de canaletas. Depois, até se tiver oportunidade, eu posso passar o link no site com a descrição da ferramenta, com o código lá, e aí você pode até contatar o pessoal aí da Dimensional aí para te dar o apoio no sentido da parte de vendas, enfim, outras coisas, né? Mas obrigado pela pergunta, Anderson. A Fabiana está perguntando se tem representante na região de Vinhedo. Tem sim. A Hellerman até fica próxima, né, a essa região. Tem sim. Depois a gente também pode, talvez posterior, né, nós aí indicamos a nossa linha de atuação pelo Brasil, ela é bem extensa. Então, temos aí praticamente vendas aí em todo o Brasil. E sempre contando também com os nossos parceiros, no caso da Dimensional também, que tem aí praticamente, ou para falar, toda a nossa linha de produtos disponível. Tem uma sugestão: treinamentos de impressoras e abraçadeiras, fitas para elas. Legal. Inclusive, nós temos um gerente de produtos dedicado à impressora, né? Então, dá para fazer sim. Ele é especialista nisso. Então, justamente porque é uma linha de produtos um pouquinho mais complexa, né? Ela tem realmente além da solução, o cliente também tem que saber operar a impressora no dia a dia, né? Mas existe sim, viu? Existe um treinamento e temos uma pessoa dedicada para esse tipo de situação. Pessoal, como todo webinar, vocês vão receber uma pesquisa de um questionário, na verdade, né? Referente a uma garrafa Stanley. Vocês respondendo as questões, todo mundo, o pessoal que acertar no caso lá, vai concorrer a essa garrafa Stanley, tá? Agradeço aí a participação de todos. E ótima apresentação, Ricardo. Parabéns aí. Nós que agradecemos. Em nome da Hellerman Taito, agradeço aí a todos pela participação e estamos sempre à disposição.